A Diluca Power apresenta seu aparelho B06 e 400 GPD que acompanha juntamente com ele um tanque reservatório de 41,64 litros. O aparelho possui as seguintes dimensões: 95 cm de altura, 30 cm de largura e 45 cm de profundidade. Ele tem uma vazão de 80 litros/hora ou 1,3 litros/minuto. Sendo assim, o aparelho é indicado para pessoas e empresas que necessitam de uma alta vazão, seja ela para a indústria farmacêutica, produção de alimentos ou para o consumo próprio. Esse aparelho consta internamente com duas bombas de 200 GPD, cada uma. O aparelho é bivolt, podendo ser ligado em 220 volts ou 110. Ele possui em seu painel frontal um medidor de pressão interna e externa, que é a água de alimentação, a pressão da água de alimentação, e um medidor de vazão. O aparelho também consta com um painel LED, que esse painel indicará com um ícone algumas características do funcionamento do aparelho, sendo elas se o tanque reservatório está cheio, se há falta de alimentação d'água, se o aparelho precisa de manutenção, se está ocorrendo a lavagem interna do aparelho ou se há um fluxo contínuo de água dentro dele, que indicará o bom funcionamento do mesmo. O aparelho consta com 5 estágios de filtração, sendo que o primeiro estágio é um estágio de polipropileno PP de 20 polegadas, o segundo estágio é um carvão bloco ativado de 20 polegadas, o terceiro estágio são 4 membranas RO de 6 GPD cada uma, o quarto estágio é uma resina mista catiônica e iônica de 20 polegadas também, e o quinto estágio é uma outra filtração. Mostramos agora mais características e funcionalidades do aparelho. O aparelho B06 virá juntamente com ele uma caixa que terá todas as ferramentas e utensílios que serão necessários para instalação, troca de refis ou de membranas. Virá com um cabo de energia para que o aparelho seja ligado na luz, conjunto de adaptadores e válvulas, duas luvas para as trocas das membranas e dos copos, um conjunto de mangueira grossa e fina, sendo 3/8 e 1/4, um faucet, um adaptador para ligar o aparelho na luz e um manual. O aparelho B06 em seu painel frontal possui medidor de vazão. Esse medidor de vazão terá um pino de ferro. Esse pino deve ficar mais ou menos na metade, que é o normal do aparelho. Possui também um medidor de entrada da água de entrada, qual que é a pressão da água de entrada, um medidor de pressão do interno do aparelho e o painel LED que indicará as características do aparelho, sendo que fluxo contínuo de água, lavagem interna, tanque reservatório cheio, falta d'água, checagem ou manutenção do aparelho e quantas partículas por milhão tem nos estágios de filtração. Terá também um botão de liga e desliga. Ao lado, para ter acesso à parte elétrica do aparelho, é só clicar no botão de baixo, que acionará essa trava, podendo o aparelho ser aberto. O aparelho B06 contém em sua parte inferior seus elementos filtrantes. Para ter acesso a eles, é só clicar no botão abaixo da trava. A trava será acionada. Gire em sentido anti-horário e puxe para abrir a porta. Dentro você verá 3 copos, onde cada um deles exigirá o PP, o carvão ativado e a resina mista, e atrás deles as 4 membranas RO e o carvão ativado T33. Para efetuar a troca de cada um deles, utilize a chave maior. Tá vendo? Tem a chave menor, que é para as membranas, e a chave maior para os copos. Coloque a chave maior embaixo do copo e gire no sentido horário. Caso tenha dificuldades para girar,
Em cima do aparelho, na parte superior, haverá uma válvula que é um botão vermelho que reduzirá a pressão interna do copo. Após ver que o copo ficou frouxo, gire-o para removê-lo. Quando for feita a troca dos elementos filtrantes, dos refis, esse copo estará cheio. Então, retire a membrana de polipropileno, remova a água residual que fica dentro do copo. Se desejar, pode lavar até o copo interno, depois retirar a água. Pegue o novo refil PP e coloque dentro novamente. Para colocar ele, é só colocar aqui dentro novamente e girá-lo no sentido anti-horário. Para ter acesso a todas as membranas, terá que ser removido todos os copos. Então, o mesmo procedimento deverá ser efetuado para todos os copos. Coloque a chave até que o copo fique frouxo. Depois remova-o com as mãos mesmo, para ficar mais fácil. Remova o carvão ativado que está dentro, remova a água e coloque o novo carvão ativado, o novo refil do carvão ativado. O terceiro copo é da resina mista, então coloque a chave, gire no sentido horário e depois remova o copo com as mãos mesmo. Esse daqui é o refil da resina mista. Remova a água que está dentro do copo. Se quiser lavar o copo para tirar a água residual, depois coloque o novo refil dentro. Removendo os 3 copos, você terá acesso a todas as membranas e ao refil T33. Para remover as conexões, haverá uma conexão muito semelhante a essa. Então, remova a trava azul da conexão, puxando-a para cima. Depois, pressione a base da conexão e remova a mangueira, puxando com um alicate, se achar difícil, ou com a própria mão. O pressionamento da base da conexão pode ser efetuado com os próprios dedos ou com uma ferramenta pontiaguda, para não machucar as mãos. Isso deverá ser feito em cada uma das membranas. Farei aqui somente uma para mostrar para os senhores e senhoras. Então, removo a conexão azul, pressiono a base da conexão e removo a mangueira. Após isso, puxe o copo para a frente, gire com a chave menor no sentido anti-horário a tampa do copo, e aqui dentro ficará uma membrana RO. Para puxá-la para fora, você deverá pegar um alicate, pressionar o alicate no bico, você verá um bico, e puxará. Puxará para efetuar a troca. Esse procedimento tem no manual de instrução. Após isso, você efetuará completamente o fechamento da tampa da carcaça da RO, utilizará a chave para fazer um melhor fechamento, aclopará a membrana RO nos seus devidos clipes e conectará novamente a mangueira na sua conexão. Não se esqueça de colocar o clipe azul. Esse clipe azul é uma segurança que a mangueira não irá soltar. Tudo bem? A troca do refil HTG T33 é do mesmo jeito. Para remover